Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento de alimentar a nossa alma, o nosso corpo com a palavra de Deus, nessa mesa da palavra, e logo depois, na mesa onde vamos receber o corpo e sangue de Jesus Cristo. Estamos nessa caminhada quaresmal, que não faz muito tempo que começamos. Um tempo favorável, um tempo de graça e bênção para todos nós. As leituras também nos ajudam nessa caminhada, porque a caminhada cansa, na caminhada tem fome, tem sede, e Deus sabendo isso, a igreja sabendo isso, não pode nos deixar nessa caminhada sozinhos. Uma das coisas que levamos nessa caminhada é a palavra de Deus. E hoje queremos voltar lá no início da Bíblia, o livro de Gênesis, aquele primeiro livro da Bíblia. E sabemos que quando Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, Deus viu que tudo era bom. Deus criou tudo bonitinho. Deus criou tudo cheio da bondade. E Deus fez uma aliança com o ser humano. Meus filhos, minhas filhas, eu daqui para frente vou ser o vosso Deus, e você vai ser o meu povo. E muitas vezes, esse povo, infelizmente, acabia violando, cortando essa aliança. E por isso que temos também a primeira leitura de hoje. Deus, na sua misericórdia, mesmo que o povo quebrava a aliança, Ele nunca desistia do seu povo. O que é a aliança, queridos irmãos e irmãs? É um compromisso entre duas partes, onde as duas partes se comprometem de viver na fidelidade. Uma parte aqui, o povo de Deus, por muitas vezes quebrando, outra parte não desistindo, voltando cada vez, oferecendo a oportunidade para esta parte de voltar para renovar a sua aliança. E hoje, no tempo de Noé, quando o povo estava pecando, perdido, chegou aquele período de dilúvio. Mais uma vez Deus, na sua misericórdia, falou: eu não vou deixar o meu povo, estou aqui te oferecendo uma nova oportunidade. Daí, essa misericórdia de Deus, não podemos também abusar dessa misericórdia de Deus. E por isso que temos esse tempo de quaresma, para tentar renovar a nossa aliança. Primeiramente, para renovar essa aliança, temos que saber onde quebramos essa aliança. Como nós quebramos essa aliança? A primeira maneira que quebramos a aliança de Deus é através do pecado. O pecado é o primeiro inimigo dessa aliança. E cada vez que quebramos essa aliança, temos consequências. A primeira consequência de quebrar essa aliança é que o pecado destrói a nossa vida. O pecado traz tristeza na nossa vida. O pecado é nunca um pecado pessoal. Qualquer pecado é um pecado que traga tristeza também ao nosso redor, seja na nossa família, para os filhos, para a nossa sociedade. O pecado nunca é pessoal. Mesmo aquilo que você pode fazer na tua própria intimidade, teria consequência com a sociedade. A segunda consequência é que o pecado nos enfraquece.
quando nós pecamos, quando nós quebramos a aliança, é como se perdemos a nossa imunidade, não temos mais essa proteção de Deus, porque nos afastamos de Deus, nós ficamos muito longe de Deus. É isso a consequência do pecado. Um pecado vai chamando outro pecado, e daí a gente vai virando, às vezes entrando mesmo no vício. O que é o vício? O vício é um círculo que nunca acaba, até que Jesus entra para cortar esse vício. A terceira consequência de quebrar a aliança de Deus é que o pecado nos afasta muito longe de Deus. O pecado corta a nossa união com Deus. Mas será que tudo é perdido, queridos irmãos e irmãs? Não. É por isso que temos esse momento de Quaresma. Um momento que queremos cada um de nós dizer: oh Deus, eu quebrei a minha aliança contigo, mas ainda estou aqui. Estou voltando com toda a minha vontade para renovar esta aliança. É isso que significa 40 dias que vamos fazer nesse momento, seguindo aquilo que Jesus fez, que escutamos no Evangelho de hoje. 40 dias. O número 40 é um número simbólico na Bíblia. Primeiramente, voltamos na primeira leitura de hoje. Quando chegou o dilúvio, demorou 40 dias e 40 noites, até que Deus fez a aliança. Quando Moisés subiu lá na montanha, no Monte Sinai, ele ficou também 40 dias esperando para os mandamentos. Elias, aquele grande profeta também, ficou 40 dias lá no deserto. E hoje é Jesus que encontramos. O povo de Deus também ficaram 40 anos lá no deserto. É um número que nos ajuda para entrar no deserto, para nos preparar alguma coisa maior. Para nós, nesse momento, nos preparando para a Páscoa. Então, queridos irmãos e irmãs, 40 dias de deserto, 40 dias de sacrifício, 40 dias de penitência, mas tudo isso para tentar nos tornar pessoas melhores, para ser o pai melhor, para ser o marido melhor, a esposa melhor, a filha melhor, o padre melhor, o diácono melhor. Esse é o momento. E daí a igreja nos dá 3 meios que eu queria também meditar aqui. O primeiro meio é a oração. Esse é o momento, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós pode se perguntar: qual é a qualidade da minha oração? Será que no meu dia a dia tenho um tempinho para a oração? Porque a oração, mais uma vez, nos coloca nessa união com Deus. A oração para nós é que nem fosse aquele ar que nós respiramos, aquele oxigênio que nós respiramos, para ficar em harmonia, em sintonia com o nosso Deus. A oração, e daí temos o jejum. Cada vez que nós falamos do jejum, imediatamente entra na nossa mente a comida. Sim, isso também faz parte do jejum que podemos fazer. Mas seguindo as palavras do Papa Francisco, o melhor jejum talvez que podemos fazer nesse momento é também o jejum de tudo aquilo que quebra a aliança com Deus. O jejum de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O jejum, às vezes, de todas aquelas palavras que acabam ofendendo os outros. O jejum, às vezes, do desespero. O jejum do egoísmo e individualismo, para nos tornar pessoas da comunidade, da sociedade, pessoas que sabem se importar do outro. O jejum de tudo aquilo, mais uma vez,
que acaba roubando o lugar de Deus na nossa vida, porque a Ele o primeiro lugar. Aqui cabe a cada um de nós se perguntar: que tipo de jejum preciso fazer na minha vida, especialmente nesse momento de quaresma? A oração, o jejum e depois a partilha. Aquilo que nós colocamos do lado nesse momento de jejum nos ajuda para abrir o nosso coração aos outros, para abrir as nossas mãos aos outros, especialmente nesse momento de pandemia. Muitos irmãos e irmãs precisam da nossa ajuda, precisam do fruto da nossa penitência, precisa desse fruto do nosso sacrifício. Aqui nós lembrando daquela palavra de Deus, Mateus 25, 35. Eu estava com fome e você me deu para comer. Eu estava com sede e você me deu um copo de água. Eu estava na prisão, estava doente e você veio me visitar. Eu era estrangeiro perdido e você me acolheu na tua casa. Eu andava nu e você me vestiu. Esse é o momento de viver tudo isso. E sobretudo, queridos irmãos e irmãs, a Igreja do Brasil, a Igreja abençoada do Brasil, tem aqui a campanha da fraternidade. Eu falo que essa é uma benção, porque lá na minha terra não temos campanha da fraternidade. E com 4 anos que estou aqui no Brasil, eu posso ver que grande riqueza essa campanha da fraternidade. É verdade que a campanha da fraternidade desse ano deu muito para falar, mas eu falo, queridos irmãos e irmãs, como cristãos católicos, vamos seguindo a voz dos nossos pastores. Deixamos do lado aquelas outras vozes, às vezes que querem tirar o rebanho do pastor. A nossa igreja CNBB, até o Papa Francisco, que mandou uma mensagem no dia da quarta-feira das cinzas, que nos convida de entrar nessa linha do diálogo. O Deus também é diálogo. O diálogo não significa perder o que nós acreditamos como católicos. O diálogo não significa que vamos deixar do lado a nossa mãe, a Nossa Senhora, a nossa querida mãe. Não. O diálogo significa entrar naquela lógica de Jesus. Pai, eu te peço, Pai, eu rezo, Pai, que eles sejam sejam unidos, como eu e ti somos para o mundo crer. Esse é o nosso desafio do mundo de hoje. Aquela igreja humilde e simples, aquela igreja do Papa Francisco, que abre as portas, que não fecha as portas, aquela igreja em diálogo. Vamos nisso, queridos irmãos e irmãs. Vamos entrando nessa caminhada quaresmal. Parece cansativo, 40 dias, mas não somos sozinhos. Vamos estar com Jesus nos acompanhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.